Às vezes você quer criar algum programinha para teste, para treinar aí suas habilidades, para ver se você realmente conseguiu aprender o conteúdo, mas fica meio perdido. Eu vou trazer algumas ideias que podem servir até para um futuro portfólio, aumentando assim as suas chances de conseguir uma vaga na área. Eu vou te dar algumas ideias aqui e vou deixar também na descrição um repositório do GitHub que vai te dar muitas ideias. O repositório está em inglês, mas isso não há de ser uma grande dificuldade. Em geral é coisa simples, é mais dando uma ideia do que fazer, mas se você tiver alguma dificuldade, claro, pega aquilo, joga no Google Tradutor, vai dando uma olhadinha, não há de ser tão complexo. Se você gostar, deixa um like no vídeo, isso ajuda a gente a crescer e vamos para as ideias. Eu separei aqui em 3 níveis, seria o básico, o intermediário e o avançado. O seu primeiro projeto, já que você está aí no básico, vai ser uma calculadora. Você vai começar uma coisa bem simples. Eu vou colocar uma foto aqui do lado, então você vai fazer assim, você vai colocar um campo para um número, o campo para um outro número e somente as operações que você quer. Adição, subtração, multiplicação e divisão. E um terceiro campo onde vai dar o resultado disso. Esse vai ser o seu primeiro passo. Mas o ideal em todos os projetos que eu vou falar aqui é você não parar apenas nisso. Então nesse primeiro projeto você vai dar um passinho além. Depois que você fez esse, você vai tentar fazer uma calculadora no padrão que a gente vê aí no Windows, no celular, em qualquer sistema operacional sempre vem um softwarezinho de calculadora. Aquele básico mesmo, não pense científico não. Então, só que aí o que você vai ter que fazer? No mesmo procedimento que trabalha uma calculadora. Parece que eu estou chovendo no molhado, mas não é. Naquele primeiro projetinho, você ia colocar um campo, outro campo, e aí sim você ia colocar o operador. Então, 6 vezes 3 e um outro campo para aparecer o resultado. Neste aqui, você vai fazer exatamente como a calculadora que a gente está acostumado. Então, tem um campo só, você digita primeiro número, segundo operador, depois você digita o número de novo, quando você der o igual, ele vai aparecer o resultado, tudo no mesmo campo. Lembra que nossa calculadora só tem um visorzinho. Você pode colocar também memória. Então, se você já mexeu com a calculadora a parte de memória, você tem uma memória, às vezes duas, fica em uma só. Então você tem o guardar a memória, você tem o resgatar a memória, você tem o limpar a memória, você tem aquele botãozinho C que quando você aperta ele dá um clear, que ele limpa tudo. Qualquer dúvida que você tiver, abre o seu aplicativo de calculadora aí no computador, aí no seu celular e faz. Tem que fazer igual. O segundo projeto básico, um jogo da velha. Não fica pensando, será que tem que ter inteligência artificial? Não. O jogo da velha é um jogo simples. Então você vai ter um monte de if, else, que seriam Cs, né? Se acontecer isso, faça aquilo. Se acontecer isso, faça outra coisa. Então pensa, faz o desenho aí na sua tela. Faz uma coisa simples também, você pode fazer um formzinho, uma tela de Windows, desenha mesmo as barras, coloca várias labels, no caso 9 labels, e aí vai ter o X ou a bolinha à medida que você clica. Então, esse é um jogo interessante também de você fazer. Se quiser, coloca pontuação, se quiser, coloca aí, vai ser melhor de 3, vai ser melhor de 5. Mais uma vez, fica da sua criatividade. Passando para o intermediário, você vai fazer agora um editor de texto. Pensa, se baseia no Notepad simples, aquele quadradão onde você escreve. Não precisa nesse primeiro momento colocar formatação, mas é alguma coisa que talvez no futuro. Qual é o objetivo principal nisso daí? Pegar uma caixa de texto, salvar isso em arquivo texto, saber resgatar isso, porque você vai salvar, você também vai ter a opção de abrir. Quer incrementar? Coloca o imprimir. Quer incrementar mais? Coloca um visualizar impressão. São coisas interessantes para você ter nesse tipo de software. O segundo projeto do intermediário é você fazer um software. Esse você pode fazer para linha de comando. O que esse software vai fazer? Ele vai pegar aquele diretório que você especificar ou o diretório onde ele estiver, você que vai bolar isso daí, e vai fazer uma listagem de todos os outros diretórios, no caso as pastas, né? De todas as pastas e arquivos que estão dentro deste diretório e dos subdiretórios. Então, se você colocar lá o nome do seu aplicativo e passar um caminho, o que isso vai gerar? Vai gerar um arquivo TXT. Então, olha, o conhecimento que você aprendeu ali no editor de texto já vai servir aqui. Você vai fazer uma listagem e aí você coloca tudo organizadinho. Então, o nome do diretório,
nome do diretório barra nome do arquivo, nome do diretório barra outro diretório que está lá dentro, barra outro diretório, e aí vai, recursivamente. Então, você pode dar a opção, eu quero fazer em tantos níveis, ou eu quero fazer em todos os níveis, então ele vai até o último diretório lá e coloca. Então isso você vai salvar em arquivo texto. Isso é interessante, às vezes você está fazendo backup, ele vai listar todos os arquivos backupeados, ou às vezes você pode fazer, às vezes você tem uma biblioteca grande, por exemplo, de livros ou imagens, aí você faz isso daí, depois você usa um buscar mesmo de um editor de texto para achar determinado arquivo. Você pode incluir aí, se você quiser, não só o nome, mas data de criação, alteração, tamanho. Mais uma vez, criatividade é o limite. E finalizando, os projetos para o nível avançado. No nível avançado eu vou falar de 3 projetos e eles todos já vão trabalhar com banco de dados. Para começo eu faria um controlezinho de tarefas. Você vai ouvir por aí como to-do list. Então, comprar maçã. E aí você vai clicar lá para dizer se comprou, se não comprou. Quando clicou, ou você coloca ele lá com aquele taxado, né, aquele risco para dizer que foi feito, ou depois de tanto tempo some, ou ele apaga na hora, você que escolhe. E, obviamente, opção de inclusão de novas tarefas. Então, preciso fazer tal coisa, pum, preciso fazer outra coisa, pum. Quero incrementar mais isso? Faz ele de forma que quando você minimiza, ele fica ali do lado do relógio do Windows. Ele não vai ficar ocupando seu Alt Tab, a sua tela. Ele vai ficar lá, talvez te dê um lembrete. Quer incrementar? Faz em ASP.NET, cria usuário. Então eu sou o usuário Milton, vou ver só as tarefas do usuário Milton. Já a Juliana vai ver só o da Juliana, já o Marcos, só do Marcos, e assim sucessivamente. E obviamente a gente não pode nem ver, nem criar para o outro, a não ser que a gente queira criar um compartilhado, mas não cria algo muito grande. Começa de pouquinho, depois você incrementa. Então começa disso, estou gravando só para mim. Aí depois quero melhorar, quero fazer de acordo com o usuário. O segundo projeto é o que seria um cadastro. A gente chama de CRUD geralmente. CRUD vem de criar, ler, alterar e apagar, do acrônimo em inglês. Cadastro de qualquer coisa, dos livros que você tem, dos filmes que você já assistiu ou quer assistir. Ele difere um pouquinho do primeiro projeto, porque o primeiro projeto seria algo mais assim, uma descrição, concluído ou não. Esse vai ter mais coisas. Então pensa que, por exemplo, um filme, você pode fazer o cadastro do nome do filme, ano e a pequena sinopse, ou o que você achou do filme, ou coloca pontuação, de 5 estrelas. Você pode, se quiser, fazer algo tipo um controle de biblioteca. Eu tenho o livro X que eu pus as descrições aqui, mas eu fiz empréstimo, emprestei para um amigo, estou esperando retornar até dia tal. Ou disso aí, você pode, lembre, sempre passo por passo. Não tenta começar grande, não tenta começar construindo um CRM gigantesco. Vai de pouquinho. Então, quero construir o cadastro de clientes aqui da padaria, do dentista. Lembrar de ligar para o fulano de tal daqui a tanto tempo. Então, esse tipo de coisa. Depois você vai incrementando. Olha, criei o cadastro dos clientes, agora eu vou incluir, sei lá, a compra que eles fizeram. Tenta aproveitar coisas que você já conhece. Então, se você trabalha com dentista, faz um controle dos pacientes do dentista. Se você trabalha no açougue, o controle de estoque do açougue. Você não trabalha com nada? Pense em algo que você conhece. Na escola eu ao menos pegar um livro emprestado numa biblioteca, eu sei o funcionamento. Pega alguma coisa que você já domina, para que você não tenha que ficar pensando muito nessa parte e cuide mais da parte técnica. Então o livro é fácil. Peguei o livro X no dia tal, preciso devolver tal dia. Foi devolvido? Sim, não? Esse tipo de coisa. O último projeto desse avançado é algo que eu acho extremamente interessante. Lógico, todos eles são bons para ter no portfólio, mas esse agora do avançado é o que pode realmente ser um diferencial quando estiver procurando alguma vaga, principalmente se você deixar alguma coisa online, que você pode mostrar para o recrutador na hora, acessa o site tal, que é onde eu desenvolvi isso, dá uma olhada. Ou olha o código no GitHub, eu deixei aberto, dá uma olhada. Isso é muito interessante, você vai estar na frente de um monte de gente fazendo isso. Então o último projeto é você criar alguma aplicação que consuma uma API externa. Para quem está caindo de paraquedas, a API nada mais é do que, imagina assim, algum lugar lá na internet, algum site que está te dando dados. Tem um muito conhecido que é o da Marvel.
Você entrar lá no API, é só jogar no Google API Marvel, você vai achar. Então, o que essa API te dá? Te dá nome dos heróis, características, em qual gibi apareceu, ou você procura por gibi para saber no gibi número tal, quais heróis participaram da história, ou quais histórias tinham. Você pode acessar a API do YouTube, por exemplo. Quais foram os vídeos que saíram nas últimas 24 horas, qual é o ranqueamento deles, ou o canal X lançou quantos vídeos, ou buscar vídeos por palavras-chave. Tem muita empresa que fornece API, você pode, por exemplo, Mercado Livre, saber dos anúncios pelas APIs. Então assim, isso não é difícil de achar, escolhe alguma, pega uma bem documentada. Se você pegar uma empresa grande, por exemplo, do Google em si, vai ter YouTube, Gmail, Google Maps, todos eles têm API para você utilizar, bem documentadinho, de graça. Você só vai ter o trabalho ali de, obviamente, ler a documentação. Muitas delas vão estar em inglês, mas você acha dessas empresas grandes, você acha muita coisa em português. O Mercado Livre, por exemplo, vai estar todo em português. Dá uma procurada lá que com certeza você vai encontrar alguma coisa interessante. Lembra, começa de pouquinho, não tenta abraçar o mundo, vai de pouquinho e vai construindo. Marca, se quiser, cria ali uma lista do que você pretende fazer. Quero primeiro fazer isso, depois fazer aquilo, mas vai no primeiro, foca. Quando tiver resolvido, passa pro segundo e aí vai. Lembra, tenta deixar isso. É interessante você ter um portfólio online para mostrar para um recrutador no momento ali que você tá. Você já manda no currículo ou na hora que tá ali na conversa. Às vezes surge, você já trabalhou com API? Às vezes você não trabalhou porque você não tem experiência. Você utiliza isso daí e fala, olha, nunca trabalhei com isso, mas eu criei. Dá uma olhada aqui e mostra. Com certeza você vai ganhar pontos com isso. Se alguma dessas dicas foi interessante para você, surgiu uma luz aí, alguma ideia, deixa um like, deixa um comentário, manda para algum amigo aí. Vou deixar aquela lista que eu comentei de projetos, de ideias de projetos. Tá tudo em inglês, mas se você jogar no Google Tradutor da vida aí, não deve ser tão difícil assim. Ela tá separadinha também por iniciante, intermediário e avançado. Vai ter muita ideia lá. Algumas dessas ideias eu tirei de lá, outras são coisas que eu já faço corriqueiramente quando eu tô aprendendo alguma linguagem de programação. E nos vemos no próximo vídeo.